Boa noite a todos. Eu estou aqui hoje com a Cíntia e com o Johan, da Hidromel Brasil, de Curitiba. Eles vão contar um pouco, para iniciar um pouco da história, né, de como que eles montaram esse negócio do hidromel. E, inclusive, eu já conheci a Cíntia dos cursos com a professora Luciana. E aí eles vão iniciar um pouco e depois eu vou fazendo algumas perguntas para eles sobre esse negócio, como eles iniciaram, o que inspirou eles nesse mundo do hidromel. E vocês podem começar, Cíntia. Fique à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é Cíntia. Eu sou o Johan. E nós somos aqui da IG Brasil, nós somos uma empresa de hidromel curitibana e estamos há 14 anos aí no mercado de hidromel, né, no Brasil. Bem, a nossa história começou em 2009 e foi devido a uma receita que um amigo do meu irmão tinha, da nona dele, e eles resolveram fazer, né, os primeiros testes ali de hidromel para ver se dava certo, se não dava certo. No fim deu certo, né? E daí a gente acabou dando para vários amigos experimentarem, os amigos gostaram, e isso foi virando uma bola de neve. Em 2018, a gente decidiu profissionalizar, né, a Yggdrasil, pegando registro no mapa, né, para a gente poder estar vendendo esse produto para vários locais. Né? Então, desde 2018, a gente tem o registro no mapa, né? E a gente está aí na luta constante para os brasileiros conhecerem hidromel, que ainda é uma bebida muito pouco conhecida aqui né, no Brasil inteiro, vamos dizer assim. Se você parar para pensar um pouco na história do hidromel, o declínio do hidromel começou mais ou menos lá no século XVIII, quando o mel foi substituído pelo açúcar para adoçar os alimentos e as bebidas, com essa forte comércio que começou com a Ásia, né? E aí, com essa queda do uso do mel, foi diminuindo a necessidade de se produzir mel, por consequência, foi diminuindo a feitura do hidromel também. E quem começou a resgatar o hidromel, na verdade, foi os Estados Unidos. Então, hoje em dia, os Estados Unidos é um dos maiores polos hidromeleiros do mundo, né, junto com a Europa, e aí, mais ou menos uns 10 anos atrás, começou a popularizar aqui no Brasil. Sim. Tanto que a maior competição mundial de hidromel é nos Estados Unidos. Né? A gente até faz uma brincadeira que o que a gente tem de locais de cerveja artesanal aqui no Brasil, a gente tem de hidromelaria lá nos Estados Unidos, né? E é que nem o Johan falou, né? Há 10 anos, mais ou menos, começou a ter mais produtores, né? Hoje em dia, produtores profissionais já deve existir em torno de mais de 80, se duvidar. Junto com os caseiros, então, nem se conta, né? Tem bastante. Mas ainda, por mais que tenha já vários produtores e tenha uma divulgação um pouquinho melhor, ainda é um público muito que conhece, assim, por história medieval, que participa de eventos medievais, né, que já ouviu falar em história. A gente sempre vê muitas pessoas em eventos, que a gente faz bastante evento, né, as pessoas virem e perguntarem, nossa, mas hidromel existe mesmo? Porque sempre acha que é de história, né? O pessoal normalmente dá como referência Robin Hood, Vikings, né? Que teve o seriado, então foi uma coisa já que ajudou a popularizar bastante. Então é bem, bem interessante ainda esse caminho que o hidromel ainda tem, né? Para crescer aí no Brasil. Tá certo. E, assim, a grande inspiração de vocês foi esse lado de mitologia nórdica, era viking, para fazer o hidromel? Ou foi assim, vocês queriam lançar um produto que vocês acabaram conhecendo e se interessaram por colocar no mercado? E, assim, qual é um diferencial que vocês acreditam que vocês colocaram também nesse hidromel que vocês criaram? Como eu tinha comentado, basicamente, assim, a gente não era nenhum estudioso mesmo de mitologia nórdica há 14 anos atrás, e o interesse surgiu dessa receita, né, de bebida, que esse nosso amigo tinha, e foi mais uma coisa, assim, entre amigos, vamos testar essa bebida aqui?
E deu certo, e foi aí que a gente foi conhecer a mitologia nórdica. Quando a gente apresentou o hidromel para um outro conhecido, né, para um outro amigo do meu irmão, que o meu irmão é meu sócio, por isso que eu falo tanto do meu irmão, esse nosso amigo, sim, conhecia muito da mitologia nórdica, tanto que foi ele que deu o nome de Yggdrasil para nossa empresa, né? Daí ele explicou pra gente, olha, por que vocês não colocam? Porque vocês são muito relacionados à família, uma estrutura mais forte, né? A questão, assim, dessa questão estrutural mesmo. Daí ele falou assim, ó, a Yggdrasil, né, é considerada lá, tipo, uma árvore da vida dos nórdicos, e contou pra gente a mitologia, e foi aí que a gente foi começar a pesquisar e ir atrás, né? Então a gente acabou colocando o nome de Yggdrasil, e tem tudo a ver com a gente, assim, né? Essa coisa de criar raízes, né? A gente é bem uma empresa familiar, então, né? A gente até lançou um rótulo agora aqui de Curitiba, que nós somos de Curitiba. Então, para mostrar bem essa coisa da raiz, né? Tipo, a gente tá aqui, a gente quer mostrar esse amor que a gente tem, né? Pelo nosso produto e mostrar o que é a Yggdrasil, né? E eu acho que essa questão do diferencial, desde o começo, sempre a preocupação com a qualidade, manter o nível do produto, né? Então, por exemplo, a gente pega mel do mesmo lugar há uns 9 anos? Sim. Uns 9 anos. Do mesmo lugar, das mesmas caixas de abelha, com o mesmo produtor. E o meu cunhado, que é quem cuida mais da parte da receita e do feitio, sempre que ele vai buscar mel, ele vai lá e prova para ver se o mel está no mesmo padrão que a gente sempre usa. Então, a questão da garrafa, a gente usava uma garrafa quadrada importada antigamente, só que infelizmente a fábrica dessa garrafa pegou fogo, então a gente não encontra mais ela no mercado. Mas todo mundo falava muito bem da garrafa, porque a gente foi justamente para essa garrafa porque a gente achou ela muito bonita e com a cor do nosso hidromel, quando ele fica pronto, ela dava um contraste muito interessante, né? Então, os rótulos, a gente também se preocupa em sempre fazer um rótulo mais chamativo, né? Por exemplo, esse rótulo agora em homenagem a Curitiba, ele é todo um rótulo sensorial, então tem lá o Jardim Botânico como fundo, e aí você passa na mão assim, você sente a textura do Jardim Botânico, e aí do outro lado tem as araucárias, representando o Paraná e Curitiba, e aí a textura dela é diferente também, em um relevo diferente. A gente sempre se preocupou muito em fazer garrafas bonitas, né, em fazer rótulos bonitos, porque assim, o hidromel, né, muita gente compra para tomar em casa e tudo, mas a gente tem um público que gosta muito de presentear outras pessoas com nossas garrafas, né, e também casamentos. Então, assim, tudo isso que a gente pensa, além do hidromel de qualidade, que a gente não se preocupa com, a gente não tem pressa para tirar o hidromel. Então, assim, né, a gente deixa o hidromel lá, no mínimo aí 6 meses, para conseguir tirar uma safra, né? A gente tem hidromel envelhecido no carvalho aí por 2 anos. Então, a gente preza bastante nessa parte da qualidade. E as garrafas é um bônus que a gente sempre tenta fazer uma coisa bem legal, que a pessoa tenha orgulho de ter aquilo, ou, por exemplo, assim, tem muito colecionador. Então, a gente fez lá a rolha toda estilizada, personalizada para a pessoa, sabe? E essa coisa de presentear, né? Então, a pessoa olha a nossa garrafa e fala, nossa, eu quero dar um hidromel desse de presente, né, para alguém especial. Então, a gente busca isso. Ah, tá. Nossa, eu achei super legal quando ele falou que tem coisa sensorial na garrafa, eu não fazia ideia. O rótulo é todo em relevo. Ah, que legal, vou até adquirir uma garrafa, porque realmente fiquei impressionada. E, assim, vocês acham que o que impulsiona muito também o mercado aqui no Brasil foi essa questão mesmo quando teve esse boom da série Vikings, foi dos eventos medievais aqui no Brasil? O que vocês acham assim que colocou o hidromel assim para frente e assim ele disponível aqui no Brasil? Ele assim foi um produto que ele deu certo a partir de diante e foi super importante assim para vocês para poder vender ele. Eu acho que de tudo um pouco, né, disso que você mencionou, do seriado, dos eventos, mas a gente conseguiu perceber um grande
aumento, e não só aumento de produtores, mas o pessoal se especializando mais no hidromel, quando começaram a acontecer os encontros, né? Então, lá, antigamente, a gente conhecia alguns produtores aqui e ali, e aí, quando que foi isso? Em 2016? Vai fazer 10 anos agora. 10 anos? Então, em 2013, a gente juntou várias pessoas e fez o primeiro encontro de produtores de hidromel. A gente não, né? Não é Yggdrasil. Nós estávamos no encontro, Isso. mas foi um outro produtor de hidromel que realizou esse encontro. E depois disso, passou-se a ser um encontro anual, até que chegou a pandemia e aí meio que a gente se desencontrou com o pessoal. Mas para você ter uma ideia, do primeiro para o segundo encontro, mais que dobrou a quantidade de produtores. E daí eu acho que é isso, né? Os produtores em si começaram a se juntar e se conhecer, né? Lógico que a gente sabe que existe concorrência, enfim, mas uma grande parte aí tem contato um com o outro, e eu acho que isso foi uma das coisas que estimulou aí esse crescimento, junto, é claro, né, com a questão dos seriados, que quanto mais os seriados falavam sobre o local e tudo, isso daí aumentava também. E os eventos medievais também aumentaram muito, né? Isso. Por exemplo, normalmente o foco maior era São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje você tem evento aí medieval no Brasil inteiro. Aqui em Curitiba mesmo, questão de 6 anos para cá, começou a ter vários eventos por ano, e coisa que não tinha. Tinha um ou outro bem perdido, né? Então é uma junção de coisas que foi fortalecendo aí a cena, né? Ah, interessante. E assim, a gente sabe que o hidromel ele é aquela coisa básica, praticamente, né? A água com o mel. E também as essências de frutas, né, que são colocadas. Vocês acham que, por exemplo, o hidromel, ele sofreu, assim, também algumas adaptações, ou, digamos assim, ele passou a incorporar outros elementos para poder se fortalecer no mercado, ou ele ainda continua também com aquela receita básica, ou até mesmo alguns ainda tentam fazer uma tentativa de resgate ao que era, digamos assim, da região da Escandinávia, né, era viking. Como é que vocês veem assim, esse processo da receita do hidromel? É que é muito complicado você conseguir reproduzir uma receita de hidromel antiga, né? Uhum. Até porque, por exemplo, era sanitização, né? Era diferente, né? Não era que nem hoje a gente meio que tem que ser, né? Uma coisa mais, por exemplo, na parte industrial tem toda uma norma que a gente tem que seguir, né? Na produção de hidromel. E também o mel era diferente, a florada, a questão da levedura, que era uma levedura selvagem, né? Hoje a gente usa leveduras específicas para isso, então é bem diferente. Mas assim, por exemplo, aqui na Yggdrasil, a gente, quando nós éramos caseiros, a gente fazia outras receitas com ervas, frutas, mas depois que a gente se tornou profissional, por enquanto, a gente está só com hidroméis tradicionais, que a gente chama, que é esse que é só mel, água e levedura. E tem uma saída muito boa, muito grande. Claro que existem outros profissionais que conseguem já fazer esses hidroméis especiais, e que é um diferencial também, né? Mas eu acho que é válido e, por exemplo, os nossos clientes gostam muito dessa coisa do padrão, porque eles gostam de sentar e beber o hidromel. Então, se você faz um hidromel um pouco mais encorpado, com mais frutas, mais ervas, vai ser uma coisa assim que a pessoa vai tomar um cálice, vai degustar, não vai ser tipo que nem o vinho, que você senta, você toma, né? Vai ser uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Esqueci o nome. Mas, não sei se deu para entender. mas, sabe, então, assim, ele acaba se tornando mais convidativo, eu acho que o tradicional, para você estar em uma roda de amigos, você servir, né, enfim. Para o dia a dia, né? Isso. O hidromel mais especial seria para situações pontuais, né? E a questão de resgatar essa composição do hidromel, para você ter uma ideia, o hidromel mais antigo que foi encontrado é de 6.000 a.C., lá na China. E o que a gente considera hidromel? Ele tem que ter um percentual da bebida de mel e água fermentado ser o dominante. Então, por mais que você misture qualquer coisa,
para a gente encarar como hidromel, a água e o mel fermentado tem que ser a parte dominante da bebida. E nessas ânforas que foram encontradas na China, era o mel e a água, só que também tinha arroz. Uhum. Então, se você for pensar assim, qual que é a receita tradicional? Se a gente for buscar historicamente, seria mel e água com a qualidade de arroz fermentando junto para fazer essa qualidade de bebida. Só que hoje existem N tipos, né? E cada tipo de hidromel, dependendo da variação que você faz ele recebe uma nomenclatura diferente, né? Se você usa frutas, se você usa ervas, ou se você usa especiarias, né? Tem gente que faz com pimenta, ou temperos, né? Anis estrelado. Então, o hidromel você consegue fazer o que você quiser, desde que a parte dominante da bebida seja o mel e água, né? Que faz a base dela. Ah, bacana. E assim, tem muita gente que tenta, né, fazer assim as receitas em casa, tenta replicar, assim, só que precisa de certos cuidados, né, para quando você vai fazer. Por exemplo, já vi muita gente falar, olha, estoura a garrafa, se Uhum. você armazenar de determinada forma. Aí, por exemplo, como funciona para vocês essa questão de armazenamento das bebidas? Como vocês conseguem organizar? Vocês têm um depósito? Como é que vocês fazem para fazer a distribuição da bebida? Então, assim, normalmente essa questão de estourar a garrafa, assim, quando a pessoa está naquela fase de hidromel caseiro ainda, que ela não tem um controle tão grande da questão da fermentação. Então, por exemplo, assim, a fermentação às vezes nem parou totalmente, a pessoa vai lá e engarrafa. Daí esquentou um pouquinho, reativa a fermentação e estoura a garrafa, né? Então, assim, hoje, como a gente tem uma padronização por causa, né, das regras da Anvisa, nossa produção é totalmente segura, né, em qualquer nível, é feito avaliações dessa produção quando ela sai, vai para o laboratório. Então, tem toda uma questão, assim, de cuidado mesmo. Nós temos, né, nós normalmente fazemos uma safra anual, né, e normalmente elas ficam, a gente invasa e elas ficam na garrafa, envelhecendo na própria garrafa. E é aquilo, né? O hidromel ele é muito semelhante ao vinho nessa parte. Então, por exemplo, se você deixar ele na garrafa, com uma rolha bem vedada, fechadinho e tudo, o tempo dele fechado é indeterminado, né? Então, tem todo um cuidado que não pode deixar no sol, tem que deixar abrigo de luz, não pode ser um lugar com muita umidade, né? Então, tem esses cuidados básicos, né? Então, que a gente tem que seguir, né? Isso. E hoje em dia, como a gente tira nessa escala industrializada, digamos assim, né? Então a gente usa como se fosse a mesma estrutura de uma vinícola. Então tem os tonéis de fermentação, tem o tonel de trássega, filtro, todo esse Tem tipo de controle de coisa. temperatura, muito importante. E assim, para você fazer um hidromel caseiro, as duas partes mais importantes é você fazer a primeira mistura sem nenhuma contaminação. Então, deixar bem limpo. Tem gente que usa até iodo para fazer sanitização 100% de tudo que vai usar, os tonéis, né? Ou galão de água, tem gente que usa galão de água de 20 litros, né? E o controle de temperatura, porque a levedura do hidromel ela é muito sensível à temperatura, então ela trabalha mais ou menos ali com uma tolerância de 5 graus. Se você variar para baixo ou para menos, esse estresse da levedura faz a tua bebida ficar ruim quando ela está pronta. Então ela tem um gosto amargo, ou tem um cheiro de enxofre, assim, ou então ela nem termina de fermentar, ela fica fermentando para sempre. Tudo isso é dessa questão da temperatura. Tem umas pessoas que agora, hoje em dia, já cuidam um pouco mais nessa forma caseira, que eles até pegam uma geladeira antiga, velha, para colocar o tonel que está fermentando lá dentro, para conseguir manter esse controle de temperatura, né? Sim. Mas a gente sabe que não é todo mundo que consegue, né, ter uma geladeira específica só para isso, né? É verdade. Geladeira antiga hoje em dia é bem difícil. Eu lembro que tinha uma em casa que era uma quadrada, assim, eu acho que dava que algumas garrafas, assim, o mínimo do mínimo também, se eu fosse fazer, né, hoje em dia, hidromel. E, assim, as pessoas, quando elas vão experimentar o hidromel pela primeira vez, elas têm a impressão de que, por exemplo, elas já têm alguma imagem relacionada ao hidromel, por exemplo, elas veem a série
Vikings. Então, elas já ficam pensando, eu acho que o hidromel, sei lá, parece um pouco mais ralo, mais grosso. Tipo, elas têm alguma impressão quando elas vão, de fato, provar o que é o hidromel? Ou elas... quando vão provar, elas dizem, não é o que eu estava pensando, ou era o que eu imaginava. Vocês já ouviram, assim, algum comentário com relação a isso? Tá. Digamos assim, para a questão de evento, que é onde a gente consegue dar a prova do hidromel, né, sem a pessoa precisar comprar a garrafa, a gente tem dois tipos de reação, né? É a pessoa que vê o hidromel naquela cor douradinha ou cor meio palha e acha que é pinga ou cachaça. E aí você tem todo um trabalho de falar assim, não, é mais parecido com vinho do que com a cachaça, né? É uma bebida mais sofisticada, não é tão forte. O nosso hidromel, em particular, ele pega até 13% de álcool, né? Então, não é uma bebida muito forte. Você pega uma cerveja artesanal mais trabalhadinha, ela já bate ali os 10%. Então, a diferença é pouca. E aí, o outro público que chega é quem tomou um hidromel ruim e está traumatizado. Aí você fala assim, quer fazer uma degustação de hidromel? Da pessoa, não, eu já tomei e achei horrível. A maioria do pessoal, assim, quando fala que já tomou hidromel, hoje já tem gente que tomou bastante hidromel, né, de fabricante registrado e tal, então tem, como eu falei, né, segue uma padronização um pouco melhor, então sai hidroméis melhores. Mas tem muita gente traumatizada que o amigo tentou fazer hidromel em casa, tirou de qualquer jeito, deu para a pessoa experimentar, a pessoa pegou um trauma, assim, terrível, né? Então, até a gente, né, por isso que a gente faz muita degustação quando a gente vai nos eventos. Justamente para a pessoa experimentar, para ela entender o que é, para ela ver que talvez aquele hidromel que ela tomou não era um hidromel preparado da forma correta, ou teve algum problema aí durante a fermentação, né, e a pessoa não soube corrigir. Então, acontece bastante ainda isso, né? Tá. Porque assim, as experiências também que eu tive muito com hidromel foram assim, tem muita gente que faz o drink e coloca o hidromel para acrescentar, tipo assim, o drink ele fica com o acréscimo de hidromel, a gente quase nem sente tanto assim, esse sabor do hidromel, realmente eu gosto de beber ele mais puro, mas tem pessoas que preferem misturado com o drink, como eu também já experimentei, mas a gente acaba não sentindo esse sabor, né, de hidromel. E assim, o hidromel, na opinião de vocês, ele combina melhor com frutas cítricas ou ácidas, ou aquela questão de uma fruta mais não tão cítrica, ou ele dá com os dois tipos bem de fazer as frutas? Como que fica a combinação assim que vocês consideram melhor do hidromel em termos de você fazer? Olha, eu acho que é muito relativo. Por exemplo, nesse encontro que o Johan comentou de produtores que a gente tem todo ano, até esse ano vai aqui em Curitiba e a gente está ajudando a organizar o evento. Tem hidroméis de todos os tipos que você imaginar. Teve um encontro em Minas Gerais, não vou lembrar o ano exatamente, mas acho que foi o terceiro encontro. Tinha um hidromel de bacon. Nossa! Ele estava feito de bacon especificamente, mas o rapaz, ele conseguiu fazer um defumado para colocar e ficou com gosto de bacon. Então, assim, eu acho que vai muito... O hidromel é uma bebida muito versátil. Eu gosto muito de cozinhar, né? Como a gente estava conversando aqui antes, né? Que a gente já fez curso juntos da Luciana Campos. Eu tenho uma página também que eu faço comida histórica, eu faço banquetes, né? E tudo. E eu gosto muito de utilizar o hidromel na cozinha, né? E ele dá certo com tudo que você imaginar. E também eu acho que no preparo, assim, não teve nada que a gente experimentou até hoje que deu ruim. Normalmente dá ruim, assim, se você não conseguir controlar o teu hidromel. Então, por exemplo, a pessoa fez lá um hidromel de laranja. Só que daí, como é uma fruta ácida, né, hidromel de abacaxi também, essas frutas muito ácidas, ele é um pouquinho mais complicado de você manter em ordem, vamos dizer assim, né? Acertar a medida de tudo, né? E não é só isso, né? Mas durante a fermentação pode ocorrer várias questões que você tem que saber consertar, né? É um trabalho ali. Então, eu acho que se você consegue fazer esse controle, é difícil que fica ruim. Até hoje eu não vi nada que ficasse ruim com hidromel, tipo, de fermentação, né?
Se você for pensar nas frutas, a gente também, das duas formas funciona, né? A gente já teve um hidromel de frutas vermelhas e um hidromel com base em maracujá, né? Que ao invés de usar água, a gente usou polpa de maracujá para fazer. Então, foi um hidromel que demorou bastante tempo para ficar pronto, por essa questão de ser difícil, de você trabalhar com a fruta, mas depois que ficou pronto, foi um dos favoritos da maioria das pessoas, né? Esse de maracujá todo mundo pede. E tanto para a questão do hidromel pronto, o tradicional, você mistura ele com frutas. Então, por exemplo, a gente tem uma receita do hidromel quente, que é como se fosse o quentão do vinho, só que com hidromel. E aí a gente mistura cravo, canela e laranja, que é uma fruta bem cítrica, né? E fica maravilhoso. E da mesma forma, a gente fez uma vez uma caipirinha de morango. E daí, ao invés de pôr a vodka ou a pinga, a gente fez o hidromel. E ficou, ó, maravilhoso. Nossa, agora deu vontade. E agora eu fiquei até curiosa, como é que vocês fizeram esse de frutas vermelhas? Eu sou apaixonada por frutas vermelhas. Como vocês fizeram esse hidromel? Ele é um hidromel de frutas vermelhas com rosa branca. Então, ele foi, assim, uma das últimas edições que a gente fez, quando nós estávamos ainda na parte artesanal, né? E foi muito interessante. Só que nem o Johan falou, são hidroméis que demoram muito tempo para ficar pronto. Às vezes ele demora, assim, tipo, 8, 9 meses, né? Então, é uma coisa, assim, de muita paciência, né? Você lembra Ficou bom, assim. E ele não era suave, ele era seco. Então, ficou bem interessante, assim, você sentiu o gosto da fruta vermelha. No aroma, você sentia a rosa, né? E ainda nesse gosto, assim, que é o seco, não ficava aquela coisa enjoativa, era bem legal para tomar gelado. Esse de maracujá também, o de maracujá já era suave e, cara, gelado era uma delícia. Esse de maracujá, ele era uma receita pensada para ser refrescante, então... Ela tinha um pouquinho de hortelã, um pouquinho de limão siciliano ali, nas medidas certas. E aí, quando você tomava ele, assim, você sentia aquela refrescância, né, da bebida. Tomando gelado, comendo com um queijinho, um salame, alguma coisa assim, ficava sensacional. Ai, que bacana. Esse de frutas vermelhas eu fiquei muito interessada. Maracujá também, adoro maracujá. Maracujá deve ser muito bom. A gente tem a intenção de refazer essas receitas ainda, né, de forma profissional agora, mas a gente vai lançando aos poucos, né, que nem a gente teve agora esse lançamento aí do hidromel de Curitiba, que normalmente a gente utiliza mel silvestre nas nossas receitas, e nessa versão de Curitiba a gente fez com mel de laranjeira. Então, ele é um mel mais delicado, né, ele tem essa coisa da laranja, você toma ele é um pouquinho mais doce, mas você sente, né, essa questão da laranja, então é bem legal, e aos pouquinhos a gente vai relançando a gente vai ter edições especiais. Ah, legal. E assim, quando a gente pensa, né, em qualquer bebida, a gente sempre pensa, lógico, nos pratos que combinam, né? Então, o hidromel, assim, vocês consideram que é uma bebida muito versátil, com diversos tipos de pratos? Ou eles têm, assim, alguns pratos que ele combina bem mais que outros, ou combina mais com as sobremesas do que com a parte salgada das comidas? Como é que vocês veem, assim, essa questão da combinação? Eu acho que depende muito do hidromel em si, né? Então, por exemplo, assim, o nosso hidromel suave, ele vai combinar muito bem, assim, ele combina com várias comidas, mas vamos dizer assim que ele se destaca em algumas comidas específicas. Então, por exemplo, assim, você tomar ele comendo uma carne de porco, comida com temperos mais fortes, assim, ele vai na boca ele vai harmonizar e vai criar uma sensação diferente, né? O seco também, o seco com queijos, com risoto, massas, né? Então, vai depender muito do hidromel, da qualidade do mel que você utilizou, e isso o tipo de bebida que ele trouxe para você harmonizar. Mas, assim, a gente toma hidromel, comendo, esses dias a gente harmonizou hidromel, comendo hambúrguer, e ficou muito bom, sabe? Então, assim, acho que depende muito, assim. Eu fiz um olho, eu gosto muito de testar comida com hidromel. Eu fiz um molho de gorgonzola com hidromel para colocar no hambúrguer.
E ficou muito. Nossa, Aham, uma hidromel delícia. suave com gorgonzola. Nossa, uma Hidromel delícia. suave com gorgonzola. Ficou mesmo. Ficou incrível, assim, sabe? Daí você coloca ele no hambúrguer e você toma o hidromel e come aquele hambúrguer com aquele molho, assim. Nossa, fica muito bom mesmo, assim. É que nem eu falo, o hidromel, ele é muito versátil. Nossa, em tudo que você for tentar fazer com ele, assim, não tem como dar errado, assim, sabe? Não sei se bem, você estava no último curso da Luciana e tinha uma receita da galinha mourisca de Portugal, né? Isso. Eu Muito reproduzi bom. ela, só que em vez de vinho eu coloquei hidromel. E ficou muito Ah, bom. Pô, nossa, fica bom, um então já vou dos ter a primeiros vontade pratos a acabar. de fazer. Que eu fiz o banquete aqui em Curitiba, né? E daí eu Uhum. fiz essa receita, daí eu não tinha vinho branco, daí eu pensei, eu vou usar hidromel no lugar do vinho branco, né? Porque dá para substituir. E ficou muito bom, porque ele trouxe um saborzinho e um aroma. Acho que o que mais deu destaque foi o aroma Sim. dele. Você sente aquele cheirinho do hidromel, sabe? Nossa, isso é muito bom. E da parte assim de sobremesas, já tentou fazer alguma com receita com combinação com hidromel? Doce, torta, bolo? Então, o que eu faço muito é o bombom de hidromel. Que eu Bombom de uso o hidromel, hidromel na comida. legal. É, Eu estou descobrindo coisas agora. que você, por exemplo, eu faço como se fosse um brigadeiro e coloco o hidromel na composição. Eu faço geleia de hidromel também. Então, casa bem, dá para fazer doces e você também pode harmonizar com doces, né? Torta de maçã. Esses dias eu fiz aquela fatia de framboesa da Dinamarca também. Super combinou com o É hidromel muito bom. suave. Não, é muito bom. É que nem eu digo, cara, hidromel é muito versátil. Se você pega um hidromel de qualidade boa, você faz qualquer coisa com ele. Nossa, é bem diversificado, verdade. E, Cíntia, você estava falando que você faz, né, questão de comida histórica, né, que você participa dos eventos. Aí, além de você, por exemplo, fazer as comidas assim, você tenta fazer combinações com o seu hidromel que você produz, você leva também a safra do mel da Brasil, ou você mesmo lá na hora tenta fazer um pro jantar, como é que funciona assim? Pra... Normalmente quando eu faço o jantar, eu já levo os hidroméis próprios da Yggdrasil mesmo, né? Então, Uhum. normalmente, o pessoal sabe que eu produzo, eles já pedem isso, que daí por exemplo, assim, que é difícil eu chegar lá e conhecer um produto na hora, e daí tentar harmonizar ali com umas coisas que eu já tinha planejado. Então, às vezes, eu planejo até antecipadamente a coisas que combinem e que a pessoa vá ter uma experiência bem legal, assim, né? Então, eu normalmente já faço isso. Agora, no mês de maio, eu vou dar um workshop de comida histórica em São Paulo. E eu vou fazer, né, algumas 4 receitas, e vou levar os hidroméis para estar harmonizando com essas comidas que eu já direcionei, para a pessoa ter uma experiência completa. Ah, que bacana. E vocês disseram assim que a produção não é familiar. Quem mais é só você, o irmão, no caso o Johan, né, que é o seu marido, tem mais alguém? Assim, os pais É, participam? normalmente assim, eu e o meu irmão, Uhum. nós somos sócios e somos os donos da Yggdrasil, né? Então, meu irmão cuida mais, ele é o nosso guia de maker, que a gente chama. Então, ele cuida mais da parte de produção. E eu tomo a frente do restante da Yggdrasil, né? Então, parte de vendas, redes sociais, contato com o cliente, eventos. Ele também participa, às vezes, de alguns eventos, mas ele tem um horário um pouquinho mais complicado, então daí a gente acaba participando. A minha cunhada, né, também tá envolvida, e o Johan, que é meu esposo, e que eu conheci por causa da Yggdrasil. Legal. Ele era meu cliente, e no fim a gente acabou se conhecendo por causa de uma degustação. E daí eu brinco, né, que ele só casou comigo porque ele queria tomar hidromel de graça. Ah, Investimento, investimento. E a gente tá aí há 6 anos, né? Então, bacana. Vou de cliente para marido, bacana, uma coisa legal. verdade.
muito legal. E vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam falar do hidromel de vocês? Mais alguma coisa para colocar? Eu sei que agora, 8 horas, eu sei que assim, já tem um compromisso, né, que ela me falou. Assim, eu acho que é isso. Eu deixo aberto, né? Depois, se você puder colocar nossos contatos para as pessoas terem acesso. A gente sempre está conversando, seja com produtores caseiros, que às vezes pedem dicas para a gente, ou tá com uma dúvida, aconteceu isso no meu hidromel, você sabe o que pode ser? A gente sempre tá conversando com o pessoal, né? Então, a gente deixa os nossos contatos para a pessoa poder entrar em contato, conversar com a gente, saber um pouco mais sobre a Yggdrasil. A gente está bem inserido na parte do paganismo nórdico também, né? Então, a gente meio que uniu aí tudo, né? Tudo junto, a gente pode conversar, ficamos à disposição. Legal. Então, gente, isso aqui foi o pessoal, né, do Hidromel Yggdrasil, que foram convidados aqui para explicar um pouco sobre hidromel, que eu queria trazer produtores de hidromel, né, para o canal, que eu acho que é muito interessante. Quer fazer mais alguma colocação também, Johan, sobre o hidromel de vocês? Eu acho que, para quem já provou um hidromel ruim na vida, não desista ainda. Faça tentativas. Por mais que duas pessoas diferentes peguem o mesmo mel, o hidromel vai sair diferente, porque a mão de quem está fazendo dita muito de como vai ficar o hidromel, né? Então, não desista no primeiro, segundo, terceiro. A não ser que seja hidroméis já conceituados, aí é uma questão de, o meu paladar não agrada o hidromel. Mas vai tentando. Verdade. Tá certo, gente. Muito obrigada, viu, por apresentar o hidromel. Acho que o pessoal vai ficar, assim, até vai saber um pouco melhor sobre o produto, vai entender melhor o que é o hidromel, né? Porque a gente tem aquela concepção de assistir às séries e ficar sempre naquela curiosidade do hidromel, né? De pensar o hidromel é assim, assado, não sei como é que funciona, mas eu acho que é legal quando tem alguém que traz, né, e explana assim sobre um produto que já trabalha com uma receita, que já é até uma receita de família, né? É do um caso amigo da Cíntia, né? Que tem essa receita antiga. Inclusive, até uma última pergunta. Tá assim há muitos anos essa receita na família dele? No caso, quando vocês incorporaram? Já é assim, bem antiga? Sim, essa primeira receita que foi testada, ela era uma receita de um livro de receitas da avó dele, que veio da Itália. Então, e tinha a receita de hidromel. Sim. Hoje em dia a gente não produz mais ele especificamente, mas as receitas que a gente produz de hidromel são receitas lá do começo, né? A nossa receita do nosso hidromel tradicional é a receita que a gente produz, não digo desde a primeira vez, porque lógico que teve modificações para cada vez ficar melhor, né? Mas aí, no mínimo, 12 anos aí já com a mesma receita, né? E daí essa receita, por ser da família dele, né, enfim, tem uma história da vida dele ali junto, a gente não quis incorporar ela para venda, né, como, enfim, para produto e tal, por uma questão pessoal dele, né, mas é bem interessante essa parte, assim, de ser um livro da Itália, né, da avó dele, italiana, que tinha uma receita de hidromel. Muito bacana. Fiquei assim, impressionada, que aquela coisa Itália é bem família mesmo, como você falou. A proposta, né, da hidromel é aquela coisa família. Então, Itália já remete àquela coisa família. Sim. É verdade. Então, tá certo, gente. Muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada a você, Marta. A gente que agradece. Obrigada.